Toma-me, a tua boca de linho sobre a minha boca, austera. Toma-me agora, antes que a carnadura se desfaça em sangue, antes da morte, amor, da minha morte. Toma-me, crava a tua mão, respira meu sopro, deglute, em cadência minha escura agonia. Tempo do corpo, este tempo, da fome, do de dentro, corpo se conhecendo lento, um sol de diamante alimentando o ventre. O leite da tua carne, a minha, fugidia. E sobre nós esse tempo futuro urdindo a grande teia. Sobre nós a vida se derramando, cíclica, escorrendo. Te descobres vivo sob um jugo novo, te ordenas, e eu, deliquecida, amor, antes do muro, antes da terra, devo gritar a minha palavra, uma encantada e larga, na cálida textura de um rochedo. Devo gritar, digo para mim mesma, mas ao teu lado me estendo, imensa, de púrpura, de prata, de delicadeza. Júbilo, memória, noviciado da paixão. Bom, o assunto desse encontro é o corpo na obra da Hilda, né? Então eu li esse poema que está numa série de poemas, no livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que é uma série denominada Prelúdios Intensos para os Desmemoriados de Amor. A maioria dos textos da Hilda, ela não tem um poema único falando de alguma coisa, ela sempre cria um conjunto de poemas, né? Por isso esse é o poema número 1 dos Prelúdios. O poema, na verdade, não, é o poema... o poema 1. E eu trouxe porque ele traz, né, já essa ideia de corpo que finda, de corpo grande, que se estende, que finda com a morte, mas que mesmo findando é infinito, porque se reconstitui em outras matérias. A ideia do corpo na Hilda é isso, é um pouco essa multiplicidade, essas diferentes nuances de corporeidades. Eu gosto de pensar o corpo na Hilda diferente do que aquele que a gente pensa submetido à alma, né? Então, quando a gente pensa o corpo, a gente pensa um corpo submetido à alma, desconectado dela, uma matéria diferente, mas nela tudo isso tudo se conjuga, acaba sendo uma coisa só, porque a gente está muito acostumado a pensar a ideia de um corpo colonizado, onde, vocês viram, né, esse poema, ele é um poema que a gente diria, se não conhecesse a obra completa da Hilda, diria que é um poema romântico, né, porque desmemoriado, de amor, ela chama amor, mas quando você lê os demais poemas, você vai ver que é um pouco teatral isso, né? Porque não se pode chamar essa obra de romântica nem quando ela está falando de amor, mas de visceral o tempo todo. Então, ao contrário desse corpo, que seria um corpo colonizado, onde haveria uma supremacia da alma em relação à fisicalidade, a gente tem na Hilda uma coisa que eu chamo de corpo intensivo, que é um termo que eu trago em diálogo com o Deleuze e Guattari, né? O Deleuze e Guattari vai trazer uma noção que eu acho interessante de corpo sem órgãos. Não que não haja órgãos no corpo, mas ele tenta tirar a hierarquia desses órgãos. Ele tenta pensar um corpo onde todos os órgãos, né, são órgãos verdadeiros que se comunicam através de fluxos. Vejam que a gente está de novo retomando a ideia de fluxos, a ideia de rizoma como expansões das imagens. Isso permanece na nossa fala. O Deleuze, quando ele está falando de corpo sem órgãos, ele está trazendo a obra do Artaud, que foi um objeto de estudo para ele criar toda essa teoria do corpo sem órgãos. Quem falou primeiro sobre isso foi o Artaud. O Artaud, ele dizia, né,
pode um corpo? O que um corpo pode? Porque quando o Arthur tomava choques, porque também tinha aquelas convulsões, ele ficou internado muito tempo no manicômio, e ele recebia choques elétricos, né, choques na cabeça, para curar as suas convulsões. Ele dizia, vocês podem queimar todo o meu cérebro, mas eu vou continuar escrevendo, porque o meu corpo todo escreve. Então é um pouco isso quando a gente pensa na ideia de corpo intensivo, onde eu posso escrever com os pés, eu posso escrever com a boca, eu posso pensar com o cotovelo, né? Todo o corpo está em ebulição, freneticamente, produzindo energia, como a máquina desejante, que a gente já falou também no primeiro momento, né? Quando a gente estava falando da obra como máquina desejante. E esse corpo, ele é um corpo, então, que ele se coloca em risco. Ele é um corpo para experimentar. Na obra da Hilda, o corpo é um lugar de experimentação. Então isso eu acho que é fundamental a gente pensar. É um lugar de experimentar tudo por meio do corpo. Tem um trecho de Deleuze que está no material, mas eu vou ler para ver se isso parece um pouco mais claro. Fica um pouco mais claro. Eis então o que seria necessário fazer para vitalizar esse corpo sem órgãos. Instalar-se sobre um estrato, experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidade, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. É um pouco isso que você vai encontrar na obra da Hilda. Você vai encontrar um corpo que vai se desdobrando, vai encontrando linhas de fuga e você nunca consegue capturar. Ora é o anão, ora é o unicórnio, ora é a porca Hilde, o porco, Matamoros, Lorilambe. São corpos que que não se deixam capturar numa única ideia sobre ele ou numa definição, porque eles estão em constante transformação. Nada é uma coisa só. Isso sem contar o que a gente já está falando no outro encontro passado, que era um pouco esse desdobramento de um personagem em outro personagem, porque quase sempre é uma figura de autor, né? É um escritor que está pensando e dialogando com suas próprias construções. Então é muito nesse sentido um corpo metalinguístico, porque é um corpo que se pensa junto com os personagens que cria, né? E aí você perde, porque eles são muito passageiros. E eu tenho um outro trecho do Deleuze que eu acho interessante, porque eu acho que dialoga muito com tudo isso que eu estou falando, que é um momento lá no Rio Platôs que ele diz assim: vamos então desterritorializar, vamos descolonizar o corpo e transformar as suas potências, tornar órgãos mais intensos e dar a ele novas funções. Aí ele diz: por que não caminhar com a cabeça, cantar com os sinos, ver com a pele, respirar com o ventre, coisa simples, entidade, corpo pleno, viagem, imóvel, anorexia, visão cutânea, yoga, Krishna, love, experimentação. Onde a psicanálise diz: pare, reencontre o seu eu, seria preciso dizer: vamos mais longe, não encontramos ainda nosso corpo sem órgãos, não desfizemos suficientemente nosso eu. Olha que interessante, né? Não se trata de encontrar um eu, mas de estilhaçar o eu, o quanto mais possível. É por isso que essa é uma teoria que eu trago muito recentemente também, porque não foi o que eu trabalhei no mestrado, mas foram leituras que foram retomando novamente a memória da obra da Hilda, porque é isso, é um estilhaçamento das medidas. Ele diz, voltando Deleuze: substituir então a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela experimentação. Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo. É uma questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de tristeza e de alegria. É aí que tudo se decide. Eu acho que a Hilda, ela
percebeu isso, né? Porque a velhice, que ele diz, né? Encontrar o corpo sem órgãos é uma questão de juventude, de velhice. Se você ficar estático no seu eu, encontrar o seu eu e se acomodar a ele, a essa identidade que a gente procura tanto, vai chegar uma hora que não tem mais por que se mover, porque está feito um encontro. E eu acho que é isso que torna a Hilda, embora fale tanto da velhice, ela questione tanto a velhice, ela seja tão jovem e toque tantos jovens, porque ela não se deixa prender ou se capturar em uma única imagem. Pouco isso, né? É sempre um rosto que se concretiza, mas se desfaz. E aí eu trago um outro pensamento de Deleuze para pensar, continuar vendo essas questões na obra dela, que é uma ideia de rostidade, é um conceito que ele traz na teoria dele, para pensar o rosto para além do rosto, um rosto que não se fixa num muro branco, né, que recebe todas as interpretações de outras, né? Um rosto que se coloca como um buraco negro para qual eu tenho que mergulhar para encontrar a subjetividade. Dizendo de uma forma mais bonita, ele diz que os rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de rostidade, como se existisse uma máquina do capitalismo que fabrica rostos, né? Que irá produzi-los ao mesmo tempo que der ao significante seu muro branco, a subjetividade seu buraco negro. Se o homem tem um destino, esse será o de escapar ao rosto, desfazer seu rosto e suas rostificações, tornar-se imperceptível, tornar-se clandestino. Rosto de professor e de aluno, de pai e de filho, de operário e de patrão, de policial e de cidadão, de acusado e de juiz. A máquina de fazer rostos assume um papel de resposta seletiva ou de escolha. Dado um rosto concreto, a máquina julga se ele passa ou não, se ele vai ou não vai, segundo unidades elementares. A partir do momento que eu olho para você, te vejo no uniforme, te coloco numa caixinha e você é aquilo, né? Eu te julgo a partir daquilo que você representa, de todas as pichações que você recebeu em cima desse muro branco. Então, para que você não fique preso a isso, você precisa encontrar um modo de desfazer esse rosto concreto que te deram, né? Desfazer como? Através do buraco negro, fazer com que as pessoas penetrem no buraco negro da sua subjetividade e te encontrem. E aí é um pouco isso que ela faz na obra, né? Vai construindo buracos inusitados, como eu disse pra você, hora de um personagem, hora de outro, hora de um animal, hora de um ser que é duplo, né? Mesmo quando eu falo em rosto, eu não tô falando só de rosto, da fisicalidade de um personagem, mas ela trabalha com palavras que são como palavras caixas. Então você vai encontrar muito na obra dela duas palavras juntas por um hífen, como ela vai falar de amor, ela fala meu, ódio, amor. Então é sempre uma coisa movente entre esses dois polos opostos. Nunca é uma coisa ou outra, são sempre as duas. Você precisa mergulhar no hífen para encontrar vida, morte. Então vai aparecer esse termo na poesia, vai aparecer muitas vezes, e você tem que fazer o movimento entre uma coisa e outra, não deixar estagnar numa única célula semântica, mas trabalhar com as duas, perfurar, entrar no limite de um hífen. E aí eu vou trazer um outro poema dela, que é muito bonito, que também está no livro Júbilo Memória, no Oficiado da Paixão, quando ela vai dizer então que o corpo dela, né, é uma casa que ela habita, e que o corpo é essa casa guardiã de todas as ardências de dentro. É muito lindo, tenho que ler para vocês se compreenderem. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências, e transmuta em palavra paixão e veemência. Minha boca se faz fonte de prata, ainda que eu grite a casa que só existo para sorver a água da tua boca. A minha casa, Dionísio,
te lamenta e manda que eu te pergunte assim de frente. Há uma mulher que canta ensolarada, que é sonora, múltipla, argonauta, por que recusas amor e permanência? É bonito trazer esse poema, precisava ter dado uma pausa, assim, né, depois do poema, mas é tão intenso que parece que te obriga a falar junto. É tão bonito de pensar que o corpo da Hilda é a casa da Hilda, e aí a gente entende melhor a sua relação com a Casa do Sol, né? Que é um lugar que ela construiu como extensão do seu próprio corpo. Quem conhece a Casa do Sol, que fica em Campinas, que é onde ela se moveu até lá, né? E lá ela ficou para escrever a sua obra quase que completa, né? Vai perceber que lá é a extensão desse corpo. Tem reentrâncias, tem lugares muito ensolarados, tem muito verde, mas também tem pequenos esconderijos, tem um poço no meio que a gente vai reconhecer quando lê alguns textos, e isso nos comprova cada vez mais que aquela frase, né, a frase que eu tenho nas minhas costas atuada e que está no livro que reúne os contos no livro Tu Não Te Moves de Ti, que é a frase, inclusive, Tu Não Te Moves de Ti, esse elogio ao corpo como casa, como templo, como parte não hierárquica, mas horizontal da alma, né? E aí a gente vai percebendo, né, como é que ela vai lidando com esses corpos. Eu acabei de ler um poema tão apaixonado, né? Mas ao mesmo tempo ela tem poemas como esse que chama Alá Adélia, que é uma leitura que ela tem de uma outra mulher poeta. Ela faz uma leitura e ele é até um pouco curioso como ela chama a Adélia para o texto, mas para mostrar um ponto de diferença entre esses dois rostos de mulheres. Vale a pena eu ler também. Alá Adélia. Esse poema é um poema que era inédito e saiu ele está aqui na obra completa dela de poesia da Companhia das Letras. Ele está no final, esse poema. Lavo panelas, roupas e pratos e me sinto trapo. Meu homem me engana com as minas bacanas, vestida de prata, brinco, brilhante. Devo dizer, lavo as minhas panelas e me sinto bela, como diz a Adélia? Levanto cansada, carregando a pasta, entro no meu carro e penso como era bom quando o homem provia o sustento da casa, dos filhos e filhas. Como era bom quando o homem provia. Amei, casei, pari. E agora de noite meu homem namora as mulheres do vídeo, moçoilas fagueiras, belas rameiras. E eu me pergunto, vida correta pra quê? Vontade de mudar o mundo? Ser Joana de baixo, como a cada noite no vídeo se vê? Devo bater o osso no prato e não achar o saco? Então essa é uma outra faceta da Hilda, né? Essa que questiona, essa que se coloca numa outra posição, né? Enquanto em algumas um poema apaixonado, onde diz eu te entrego tudo, eu te dou a minha poesia, né? Que é tudo que a Hilda tem. E aí outro que ela diz, não, esse negócio de se entregar é um saco também, né? Então isso é muito interessante. E é muito interessante porque isso fala um pouco, né? Que esse poema é um poema que ela fala amei, casei, pari, mas Hilda não pariu, né? Ela pariu seus escritos, mas não teve filhos. Eu já disse em algum momento que ela tinha muito medo de ter filhos e passar a esquizofrenia do pai. Mas ela se casou uma vez, ela se casou com o Dante Casarini, que era um pintor, um escultor, e ficou um tempo com ele, depois eles ficaram amigos, continuaram morando na mesma casa, na Casa do Sol, mas aí eles viraram amigos. Então a ideia que Hilda tinha de amor era muito libertária. Isso não significa que ela não era muito apaixonada e que por muitas vezes não sofreu por amor. Sofreu, mas ela tinha uma ideia diferente da relação amorosa. E principalmente com relação à fidelidade, né? Numa entrevista dela, quando eu trago as entrevistas, eu tô ou falando do Cadernos de Literatura ou trazendo esse livro aqui, que eu acho
especialíssimo, que traz muitas entrevistas dela. Fico besta quando me entendem, um homem incrível. E nesse livro, em algum momento, em alguma entrevista, ela fala um pouquinho sobre a impossibilidade da fidelidade, que eu acho que e fala um pouco do rosto, porque eu acho que é nesse lugar onde os rostos se multiplicam, né? Não só da própria autora, dela mesma, mas os rostos que ela procura. Então ela diz assim sobre a paixão, sobre a fidelidade. É um pouco estranho, mas para mim existe um limite para a duração desse encantamento apaixonado. 1 ano e 3 meses, acho que foi o máximo que conheci. E é terrível porque de repente, isso acontece de repente, de modo muito brusco, eu não sinto mais nada. O encantamento acaba. O que o corpo, e aí é interessante pra gente, o que o corpo procura é um encontro. Essa descoberta inicial, esse olhar inaugural, o primeiro toque, a primeira carícia. O que vem depois disso não passa de performances que, pra mim, são um pouco tristes. Nunca mais vai ser a primeira, a segunda vez. O que eu sempre procurei foi esse encantamento, encher meus olhos com o rosto e pensar, meu Deus, nessa cabeça existem pensamentos que eu não conheço. Essa cabeça pensa de um modo desconhecido para mim. É muito maluco, né? É muito interessante esse modo dela pensar, né? E pensar as performances como repetições sem diferença. Esse era o modo que ela via as relações amorosas. Talvez que a gente, talvez que eu, por exemplo, tente sempre buscar nessa performance, esse inaugural, mas talvez que ela mergulhasse tão fundo que depois ela se desinteressasse, né? Não sei. Há um conto da Hilda onde a questão do corpo também ela vai ser muito marcante pra gente, é o conto Gestalt. Esse é um conto que ele tá no livro Rútilos dela, e é um conto muito curto, onde a gente tem uma cena muito inusitada, muito insólita. A Hilda trabalha muito com insólito nas suas obras, né? São coisas que te levam a pensar. Então, de repente, nesse conto, que é lindíssimo, eu vou colocar no material para vocês lerem, ela tem um matemático, que é o Isaiah. Ele está numa sala muito branca, fazendo cálculos, pensando geometrias, formas muito limpas, e de repente ele olha num canto e ele vê um porco. E ele mesmo pensa, e ele mesmo entra em diálogo consigo mesmo, falando, mas o que está fazendo um porco aqui no meu quarto, né? Essa é a primeiro impulso dele é se questionar. E como é um teórico, um matemático, ele vai pensar um pouco em Spinoza, daí ele cita Spinoza, ele fala, nossa, mas você está aí dentro da minha evidência, então eu vou ter que te pensar. Mas pensar o porco para Isaiah não basta, então ele vai até o porco e dá comida. Alimenta o porco, ele fala, bom, já que você está aí, eu vou ter que fazer isso, não vou deixar você morrer. E é muito interessante, porque vai criando uma ambiência que ela é bem contraditória. De um lado tudo muito limpo, muito branco, do lado todo muito sujo e muito lama, que é o lado do porco. Mas ele avança para o espaço do porco, alimenta o porco, em algum momento ele olha para os olhos do porco, e aí nesses olhos, desse rosto, né, ele perfura essa parede branca, que é de um porco, que tudo que eu sei sobre um porco, que o porco é sujo, que o porco é um animal gordo, gorgulhante, sem jeito, deselegante. Tudo que eu sei sobre um porco cai por água abaixo quando ele encontra o buraco negro, nesse caso os olhos. Ele vê os olhos aguados, né? Ele vê esses olhos lacrimejantes. Quando ele entra no olho do porco, ele lembra de uma fase da infância dele, onde ele tinha muito medo. Então é através do medo
do porco que ele se conecta com o medo de quando ele era criança. E aí ele relembra a mãe, relembra o diálogo do pai e da mãe, pensando se ele era doente, e a mãe dizendo que não, que ele tinha medo e que era muito normal quando se é criança ter medo. E aí ele fica, quando ele volta dessa lembrança, ele volta muito mais seguro para tocar esse porco. Já acabei fazendo um ato falho aqui. Ele se sente muito seguro para tocar o porco, e ao tocar o porco ele descobre que o porco é uma porca. E aí ele batiza a porca com o nome da mãe, Hilde, né? Vocês já perceberam que tem também tudo a ver com a Hilda, né? O nome da Hilda. E a partir daí eles se tornam um só. O conto é muito mais bonito do que o que eu estou dizendo, né? Mas eu estou trazendo essa interpretação e essa fala sobre esse conto para falar um pouco dessa imagem que aparece, né? Porque quando eu falo que o corpo ele vai se desfazendo e se refazendo, isso acontece com a própria palavra, né? Porque a palavra porco, ela é um anagrama da palavra corpo, né? Uma e outra misturadas são a mesma. São a mesma que possuem diferenças. A mesma com diferença. Então a imagem do porco, ela vai criar, dentro dessa grande obra, desses mais de 40 livros, uma imagem biografemática. É um biografema, porque ela sempre retorna. O porco vai sempre aparecer em poemas, vai aparecer em outros contos, sempre como uma referência ao corpo, né? Porque, como biografema é um conceito, né, trazido do Roland Barthes, que ele vai dizer que o biografema ele é uma ponte metafórica entre a ficção e a realidade. Então, quando eu encontro biografemas de um autor, eu consigo penetrar também na sua biografia, na sua vida pessoal. E o corpo é uma questão, né, na obra da Hilda, assim como é uma questão na vida, e a gente já vai tocar um pouco mais profundamente nisso, né? Então, para vocês verem que eu não estou mentindo, né, e que a imagem do porco se multiplica e do corpo se multiplica na obra dela, eu trouxe alguns trechinhos de algumas obras que aparecem essa imagem. Por exemplo, na obra Cartas de um Sedutor, há um momento em que ela diz assim: antes de enterrá-lo, os coveiros revistaram seus bolsos. Havia no bolso direito da calça fotografia baixa de um menino segurando um porco. Atrás da fotografia estava escrito: meu primeiro amor. Enterraram-no então com fotografia e tudo, né? Bonito esse trecho, o menino com o seu primeiro amor, que era um porco, mas que então era o seu corpo, né? O nosso primeiro contato sexual é com a gente mesmo, né? Com a nossa materialidade. Há também, no Contos de Escárnio, textos grotescos, a gente tem um trecho que ela esclarece isso, né, pra gente. Ela diz, porque cada um de nós, ela não, o personagem, porque cada um de nós, Cláudia, tende a achar o seu próprio porco, entre parênteses. Atenção, não confundir com corpo. Porco, gente, porco, corpo, as avessas. Então ela vai dando pistas para que a gente, porque ela quer que a gente, de fato, chegue a essa conclusão, né? Perceba isso dentro da obra. E aí isso vai ficando, cada vez mais vai se intensificando, até chegar nessa obra, que é A Obscena Senhora D, né? É um livro que, esse é um livro que eu ganhei de presente de uma pessoa muito especial, que já não tá mais nesse plano, e eu não abri o livro, porque, né, foi muito inusitada a passagem dessa uma orientanda querida, que também leu a obra da Hilda. Eu tinha perdido o livro, disse que tinha perdido na internet, ela veio e me trouxe, e então eu não abri, mas ele tá na obra completa, né? Na obra completa da Hilda em prosa, que tá aqui, que são 2 volumes, que é da Companhia das Letras, então a gente pode encontrar
essa obra lá. Então eu tirei alguns trechos que eu acho importante para a gente pensar. A Obscena Senhora D é um dos livros mais maravilhosos da Hilda. Ela escreve um pensamento sobre a morte, um pensamento sobre a velhice. É a história de uma mulher que perde o marido morre e ela envelhece sozinha numa casa grande e ela escolhe para morar embaixo da escada. E os vizinhos, ela usa umas máscaras, às vezes ela vai até a janela com uma máscara, os vizinhos têm medo, jogam pedra nela, machucam, gritam, chamam ela de porca, né? E porque ela tem os cabelos desgrenhados. E então a imagem do porco, da porca, vai aparecer muito nessa obra. Então eu vou ler alguns trechos que eu acho que é fundamental para a gente sentir um pouco. Ela diz: casa da porca, assim chamam agora a minha casa. Fiquei mulher desse porco menino construtor do mundo. Abro as janelas nos urros compassados, espalho roucos palavrões, giram as órbitas atrás da máscara. Não lhes falei que recorto uns ovais feitos de estopa, ajusto-os à cara e desenho sobrancelhas negras, olhos, bocas brancas abertas. Há máscaras de focinhês, espinhos amarelos, canudos de papelão pintados pregos. Há uma máscara de ferrugem e esterco, a boca cheia de dentes. Há uma desastrada lembrança de mim mesma. Alguém mulher, querendo compreender a penumbra, a crueldade, quadrados negros, pontilhados de negro. Alguém mulher caminhando levíssima entre as gentes, olhando fixamente as caras, detendo-se no aquoso das córneas, no maldito brilho. Esse trecho é lindo porque nesse microcosmo, né, é quase que tem tudo aquilo que eu estou falando durante todo esse encontro, né, porque ela está falando desse rosto, dessas pintas negras, desse molhado dos olhos, dessa busca incessante por um maldito brilho, algo que se faça luz dentro de um escuro infinito do corpo, as máscaras, né, com as quais ela é repudiada. Ela tenta olhar para as outras caras, tentando encontrar também algo que diga mais do que as máscaras, que ultrapasse a máscara, o rosto para além do rosto. Tem essa imagem de alguém mulher, né, que é alguém, hífen, mulher, ela grafa assim. Então não é uma... Se ela dissesse só mulher, a gente delineava a figura de uma mulher, com tudo que a gente pensa sobre mulher. Mas quando ela coloca um indefinido alguém, e se fosse só indefinido, ficaria esse indefinido também lançado como uma completude, embora uma indefinição. Mas ela juntando as duas imagens, alguém, mulher, ela provoca os nossos sentidos a gente a buscar uma imagem que não se fixa, que fica sempre em trânsito. E aí ela vai continuar, né? Na verdade, quando ela escreveu esse livro, o Caio Fernando Abreu, que era um amigo querido dela, um escritor que morou na Casa do Sol também, e era encantado pela obra da Hilda e se influenciou muito pela obra da Hilda e também exerceu influência, né? A gente que conhece bastante, a gente lê coisas da Hilda, que vê claramente que ela também teve influência desse menino tão jovem que era o Caio, né, diante dela. E ele escreve uma coisa muito linda no jornal, uma resenha sobre o livro quando ele está saindo, né? Ele diz... deixa eu achar um trecho bom aqui para ler para vocês. No vão da escada de sua casa escura, essa obscena senhora D nos contempla através do buraco dos olhos, das máscaras de focinhês e espinhos amarelos que costuma usar. Para falar dessa coisa que não existe, mas é crua e viva, o tempo, para cuspir no nosso rosto a pequenez, a perdição humana, para dizer que ninguém está bem e que estamos todos morrendo. Contra isso, Hilda grita, como a senhora D, obscena, sapa, porca. Nos vemos ao final assim, também perplexos, nus, um susto que adquiriu compreensão. Mas sempre se pode gostar de porcos.
gostar de gente também. Por amar a condição humana, Hilda escreve: um olho no divino, outro em Astaroth. Ninguém sairá ileso, como não se sai afinal da própria vida. É uma bonita imagem, porque a Senhora D vai representar na obra da Hilda um divisor de águas, a meu ver, né? É um dos textos que eu considero mais bem acabados. Quando ela faz uma entrevista para o Caderno de Literatura, ela diz que a Senhora D foi a única mulher com quem tentei conviver. Quer dizer, tentei conviver comigo mesma, não é? Então ela mesma revela, né, a proximidade biográfica com essa personagem. É uma representação dela a todo tempo. A Hilda tinha muito medo da morte, medo terrível de morrer. E que é muito bonito, né? Porque a gente está tão acostumado com escritores que se suicidam rápido. E Hilda, para mim, ela é um grande exemplo porque ela morreu velha, né? Ela morreu porque tinha de morrer, ela não deu fim à vida, ela gostava da vida, ela usava a vida, ela usava o corpo para a escrita, né? Então ela tem que ser infinitamente homenageada e ser um exemplo de continuidade nesse momento em que a gente vive, onde parece que ficou tão fácil acabar com a própria vida, né? Ela não. E ela é esse diálogo com essa mulher que perdeu esse amante, esse amor, e se viu sozinha nesse... E não era tão velha assim, 60 anos, né? Tá escrevendo aos 60. Ela diz assim: vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome, nem por isso irei à sacristia, teófaga, incestuosa, isso não, eu, Hilde, também chamada por Ehud, a Senhora D, eu nada, eu nome de ninguém, eu à procura da luz numa cegueira silenciosa, 60 anos à procura do sentido das coisas. Ilé era turva, não? Um susto que adquiriu compreensão? O que você disse, menino? O que você ouviu? Um susto que adquiriu compreensão. Isso era Ilé. Então é sempre um diálogo com esse marido que já morreu, ou uma lembrança com esse... é um diálogo que retoma diálogos que ela teve com esse marido enquanto ele estava vivo, né? E tem uma parte tão bonita em que ele diz para ela, ele está preocupado com ela, né? Esse interlocutor fantasmagórico, preocupado com essa mulher que se alojou embaixo da escada. Ele diz: então escuta, aqui na vila me perguntam por você todos os dias. Eles me vêm trazer o leite, a carne, as flores que eu te trago. Querem saber o porquê das janelas fechadas. Tento explicar que a Senhora D é um pouco complicada. Tenta, Ilé, algumas vezes lhes dizer alguma palavra. Você está me ouvindo? Ando cheio dos sussurros, das portas entreabertas quando passo pela rua. Ando cheio, tá me ouvindo? Te amo, Ilé, tá escutando? Sim, olhe, esse teu fechado tem muito a ver com o corpo. As pessoas precisam foder, ouviu, Ilé? Te amo, viu? Antes de você escolher esse maldito vão da escada, nós fodíamos. Não fodíamos, Senhora D? E a isso ela responde, né, a essas fodas com o marido, a esse corpo cedendo aos desejos, ela responde com um corpo que fode para encontrar ainda assim Deus. Nada é sem Deus, mesmo o gozo. Ela diz: engolia o corpo de Deus a cada mês, não como quem engole ervilhas ou roscas ou sabres. Engolia o corpo de Deus como quem sabe que engole o mais, o todo, o incomensurável. Por não acreditar na finitude, me perdia no absoluto infinito. Te deita, te abre, finge que não quer, mas quer, me dá a tua mão, te toca, vê? Está toda molhada. Então Ilé abre, me abraça, me agrada. Engolia o corpo de Deus. Devo continuar. Engolia porque acreditava, mas nem por isso compreendia. Olhava o porco, o mundo, e pensava: aquele nada tem a ver com isso.
Esse aqui dentro nada tem a ver com isso. Este, o luminoso, o vívido, o nome, engolia fundo, salivosa, lambendo e pedia que eu possa compreender só isso. E é muito importante que em algum momento, né, para entender, fica muito bonito a leitura em voz alta, mas é importante que vocês também olhem o material que eu deixei, porque melhor que tenham um livro, comprem e leiam completo, mas nesse material vocês vão ver que muitas das palavras que eu estou falando, que eu estou lendo, elas vão adquirir mais sentido quando lidas também no papel, porque tem recursos gráficos que me fazem ultrapassar os sentidos. Então, muitas dessas palavras, dessas referências a Deus, elas estão grafadas com letra maiúscula. Então, eu sei que ela está falando, por isso eu estava apontando, porque eu sei que ela está falando de Deus, porque ela está usando palavras com letra maiúscula. Mas também outras estão grafadas com aquele tal hífen que eu falei, né? O que vai fazer com que eu repense os significados e que faça um movimento extra dentro dessa leitura, de ir para um e para outro, sem poder estacionar. Quem vê Hilda falar tanto de corpo, né, e de sexo, e é por isso que eu fiz a relação do gozo com relação com Deus, pensa que ela era promíscua. E de tanto que ela fala de sexo, de tanto que ela fala de gozo, de tanto que ela fala de práticas, às vezes pervertidas da sexualidade, né? Ela vai usar o incesto, a pederastia, ela vai colocar diferenças, vai trazer as diferenças, a homossexualidade, ela vai trazer um corpo aberto a tudo, mas nunca, não é julgamento, nada é julgado, ela vai trazer todas as possibilidades do corpo. Então quem ouve, pensa nessas, que ela poderia também ser uma mulher que gostava muito de sexo. Porém, ela teve uma fase em que de fato ela diz mais libertina, mas depois chega uma hora em que ela se dedica só para a escrita e ela acaba vivendo uma vida, depois que ela vai para a Casa do Sol, praticamente celibatária, né? Ela fala isso em algumas entrevistas, e eu acho que tem uma que eu trouxe que eu acho que é muito importante, porque perguntada, né, numa entrevista sobre o livro Estar Sendo Tecido, a pergunta é a seguinte, né? O entrevistador fala para ela: há uma passagem no Estar Sendo Tecido em que você descreve uma cena de felação com uma prostituta banguela. Há realmente várias ocorrências desse motivo odontológico da sua obra. Muitas vezes ela vai falar isso, né? Do sexo oral, da banguela, de como é bom isso sem o dente. E aí ela vai responder a isso, e é muito curiosa essa resposta, por isso que eu trouxe pra gente pensar essa dinâmica. Ela diz assim: é verdade, acho que eu tenho pavor dessa coisa de perder os dentes, que eu associo à ideia de morte. Por isso estou aflita para ir ao dentista. Mas são deslumbrantes as vantagens de ser banguela. O chato é que a gente não pode rir nunca. Só que no meu caso, a perda dos dentes veio um pouco tarde. Agora, eu não chupo mais o pau de ninguém. Há 20 anos não vejo um pau. Até falei para Marilene Felinto, de um amigo meu que estava tomando banho aqui em casa. Entrei por engano no banheiro e quando vi o pau dele, comecei a rir sem parar e fui hospitalizada. Meu Deus, é por causa disso que se briga tanto nesse mundo, pensei. Ri tanto que fiquei com falta de ar, porque tenho bronquite asmática. Tiveram de me hospitalizar, de tanto que eu ri. Ela era muito engraçada, a verdade é isso. A gente nunca sabe quando ela tá dizendo a verdade ou quando ela tá brincando, né? Isso são limites que só conhecendo muito a obra, né? Aí ela diz: essa coisa de sexo fica tão desimportante depois que a gente envelhece, fica cômico também. Não dá mais pra levar a sério. Então a gente só pode rir com esse negócio de foder. Perde-se também aquilo que o Flaubert chamava de alacridade, isso que a pessoa sente quando está gostando de alguém. Uma alegria que não se pode explicar. Pra mim, ficou tudo muito esquisito agora. Posso achar uma pessoa muito bonita, mas não tenho mais atração por nenhum homem, nem por mulher. Por mulher seria ótimo. Parece que a Simone de Beauvoir ficou lésbica depois de velha. Essa chance eu não tenho. Sempre tive medo
de buceta. Um medo mortal. É uma coisa tão escura, tão funda, parece que você está entrando numa gruta. A gente nunca sabe o que tem lá dentro. Pode ter uma aranha, um gato morto, sei lá o que. Sempre tive medo da minha buceta. Medo, pânico. Ela me assusta terrivelmente agora. Nem olho, fico pensando, meu Deus, o que será que vem por aí? Tenho medo de colocar o dedo lá dentro. Fico enojada, com medo. Não sei o que pode aparecer. Por isso eu nunca me masturbei. Como é que um homem pode gostar de mulher? Acho uma coisa impressionante. Ai, meu Deus, é muito maluco, né? É muito maluco porque a gente não sabe se ela tá tirando sarro da gente, se ela tá dizendo a verdade. E se ela tá dizendo a verdade é uma coisa tão intensa e tão curiosa, porque seria aí a gente volta pro corpo sem órgãos de Deleuze, né? Porque ela descreve tão bem os gozos da carne e ela diz que nunca se masturbou, nunca tocou na própria buceta. Então, gente, essa mulher, ela era totalmente embucetada, né? Eu imagino, porque ela não precisava, né, de sentir por aí esses gozos, né? Ela poderia sentir por qualquer órgão, como disse o Deleuze. Não era colonizado. O lugar do prazer sexual está aqui nas partes baixas, mas não. Provavelmente estava aqui, estava na orelha, estava na garganta, estava na língua, né? Estava em tantos outros lugares esse orgasmo se fazia, né? E principalmente na linguagem, né? É o corpo linguagem. Por isso a Hilda para mim é uma grande influência e uma inspiração incomparável para pensar o corpo como corpus, que é a minha proposta da escrita curativa. É pensar um corpo que se coloca totalmente à nossa disposição no texto escrito, né? Porque é isso, é a linguagem toda sendo o corpo, né? E isso a gente vai ver num texto de Kadosh, que eu já também comentei esse livro com vocês no encontro passado, que era falando sobre o sagrado, né? Há um momento no conto Águida em que ela tenta dizer quem é a Águida. Ela diz, Águida é assim, essa inteira viva, palavras grafadas em letra maiúscula. Essa inteira viva não acompanha o corpo, essa é intacta, nada corrompe. Essa inteira viva tem muitas fomes, busca, nunca se cansa, nunca envelhece, infiltra-se em tudo que borbulha, no parado também, no que parece tácito e ajustado, nos pomos, nas aguadas, no paludoso rico que o teu corpo não vê. Essa inteira viva é que vive esse amor, o corpo não. Águida, isso é verdade? Examino-me. Pequeno nódulo na veia, veia nodosa, nódulo varicoso, nó, tateio. Uma coisa, doutor, isso não estoura não? É provável, senhora. E outra coisa, doutor, a flacidez aqui perto das axilas, exercícios, quem sabe? Ele sorri. Mangas compridas. Eu sei, mas é o tato, o senhor compreende? Alguém lhe toca, minha senhora? E por aí vai, e ela vai mostrando que linguagem é corpo. E ela vai mostrando que linguagem é corpo até o momento em que ela entra de novo na fenda, no buraco da lembrança traumática. E ela diz assim, também eu ficarei assim se saciada, eu, Águida, eu mesma saciada, dobrando-me cada vez mais o abismo, cada vez mais a terra, depois de tudo a vergonha, é sim vergonha. Ele dirá aos amigos, a velha ganhia nas minhas mãos, a velha amarela estertorava até com a ponta dos meus dedos. Dedos, tua mão, meu amor, não é preciso a tua mão sobre o meu todo baço, tua mão ensolarada sobre meu corpo de sombra. Eu, raiz, avançando no debaixo da terra, raiz, corpo, carne, coisa que se desmancha. Não deves tocar, não maltrates a luz, essa que sai dos teus dedos, nunca mais deverei ser tocada. E afinal é o corpo, esse que não pode mais ser tocado? Afinal ele existe e eu poderia dizer, eu sou o meu corpo? Alguém lhe toca, minha senhora? Ele disse isso. Tocaram-me sim. Meu pai, tu me tocaste. A ponta dos dedos sobre as linhas da mão. O dedo médio sobre a linha da vida. Dizias, Águida,
3 noites de amor apenas. 3 noites tu me darás, e depois apertaste meu pulso, e depois olhaste para o muro, e ao nosso lado as velhas cochichavam: filha dele sim, a cabeça é igual, os olhinhos também, bonita filha, toda tão branca. Meu pai, o banco de cimento, os mosaicos, as seringueiras, os enfermeiros afastados sorriam. Nossa, é doloroso, é comovente, né? Como você não consegue, quando há essa entrega, né? Essa honestidade do corpo na escrita, você não consegue se afastar daquela ferida, né? Então é um texto maravilhoso, Águida, e ela fala 1000 coisas, mas entre essas 1000 coisas, em algum momento, ela retoma a questão do pai, né? Que aconteceu realmente. Enfim, é um pouco isso que eu queria falar do corpo na obra da Hilda. Eu vou parando por aqui, mas antes de parar eu vou ler um último poema que é também do livro do Desejo e que mostra esse corpo a corpo com Deus, com esse corpo de Deus, e ela diz assim, é o poema 5: existe a noite, existe o breu. Noite é o velado coração de Deus, esse que por pudor não mais procuro. Breu é quando tu te afastas ou dizes que viajas, e um sol de gelo petrifica minha cara e desobriga-me de fidelidade e de conjura. O desejo este de carne a mim não me faz medo, assim como veio também não me avassala. Sabes por quê? Lutei com aquele, e dele também não fui lacaio. Muito forte, né? Mas é isso. É pra gente pensar um pouco e pensar que essa luta era pra nunca ser criada, nunca ser escrava, nunca ser criatura, mas ser criadora. Criadora de si, do seu corpo, dos seus desejos, da sua fé, que ultrapassa todos os limites.